Amigos, alô Brazucas, tudo bem? Elias Costa na área no seu canal Brazuca Esporte Clube, você sabe, né? Aquele canal que fala de futebol, de carnaval, de futebol, sempre com grandes histórias, grandes convidados, grandes personalidades do futebol e do carnaval brasileiro. Por isso, já peço de imediato para você, não está inscrito? Se inscreva no nosso canal, no YouTube, Brazuca Esporte Clube, canal que fala de carnaval, de futebol, curta as entrevistas, grandes histórias e, claro, né, espalha para geral que o canal Brazuca Esporte Clube está na área no YouTube. Programa Preleção na área, isso mesmo, programa Preleção na área, para ouvir mais uma grande história, um grande convidado do futebol brasileiro. Ele é multicampeão, hein? Multicampeão, lateral direito dos bons. Eu vi jogar, mas se eu não me engano, eu acho que também jogava na esquerda. Ele vai confirmar isso pra gente. Fazia parte daquele grupo vitorioso do Grêmio do Filipão dos anos 90 e hoje está no Botafogo da Paraíba, isso mesmo, líder da Série C. Olha só a Série C pegando fogo. Estou falando com Marco Antônio. Tudo bem, Marco Antônio? Muito obrigado por bater esse papo com a gente, nosso programa Preleção, nosso canal Brazuca Esporte Clube, para relembrar, para recordar essa sua trajetória no futebol brasileiro e, claro, esse trabalho aí no Botafogo, tudo bem? Boa noite, Elias, boa noite a todos os ouvintes, aqueles que estão vendo também, né, através da internet, esse programa Preleção na área. Eu fico muito feliz pelo convite e é muito bacana quando a gente recebe esse reconhecimento, né, de todos vocês aí do Sul. Eu tenho uma admiração enorme pelo povo daí do Sul. Estive aí em Erechim há pouco tempo, revi alguns amigos, enfim, e estou aqui à disposição para a gente, como você falou, né, se divertir com o nosso passado, que foi muito legal aí no Rio Grande do Sul. Verdade, verdade. Mas antes de recordar um pouco a sua trajetória, como é que está esse trabalho aí no Botafogo? Botafogo que é líder da Série C, é isso? Isso, Elias. Nós estamos aqui fazendo estamos tendo um êxito até o momento na liderança do campeonato, um trabalho muito bem feito pelo treinador o Evaristo Pisa, junto com a comissão, né, aqui em João Pessoa. Temos um time aqui que a gente costuma dizer, né, que deu liga, e humildemente a gente tem conquistado êxito nas partidas, né? Nós chegamos recentemente de uma partida de Erechim, onde é muito difícil jogar, né, contra o Ipiranga, e a gente teve um momento ali de virar o jogo, mas no final acabamos tomando, né, o gol de empate. Então a gente tem jogado muito bem esse campeonato e a gente sonha aqui, né, em trazer esse acesso para esse lugar aqui que é muito bacana. Um pessoal que nos recebeu muito bem, lembra bastante, né? Eles fazem questão até assim, de lembrar bastante das épocas que a gente teve aí no Grêmio. Eles conhecem muito de futebol, o povo respira futebol aqui também. É verdade, é verdade. E é um clube tradicional, né? O Botafogo, né, da Paraíba. Isso, tem história. É um clube lendário, muito assim, atuante no cenário nacional, né? Então, tem 11 anos que milita na Série C e sempre chegando, né? Chegando nas finais, mas, assim, tendo a infelicidade de não concretizar, né? Então, o sonho de todos aqui é esse acesso, porque aqui comporta, né? O time na Série B e na Série A, é lógico, que existe aí uma adaptação nele, porque o futebol hoje está muito competitivo, mas o Botafogo hoje comporta esse acesso. Verdade. E Marco Antônio, você que jogou em grandes clubes, né, e agora está vivendo essa realidade, disputando a Série C, que eu acredito que seja uma competição muito equilibrada, né, mas existe, gritante a diferença da Série C com a Série B, com a Série A do futebol brasileiro? Existe por causa do nível, né? Existe
como que eu posso te dizer, para ser mais claro, o investimento em si, o nível, ele acaba não sendo como o da Série A, né? A Série A é elitizado, exige um pouco mais de qualidade, a gente percebe, porém, a gente vê que as equipes, existem muitas equipes tradicionais na Série C, na qual eles ainda têm esse trabalho de base, né? A gente costuma dizer que esse trabalho de base é o que coloca a identidade nos clubes, né? Então, por exemplo, aqui tem uma categoria de base que coloca o estilo daqui. O Remo, no Pará, existe também um trabalho que existe um trabalho com o perfil de lá, entendeu? E aí essas equipes acabam contratando alguns jogadores mais experientes para unir essa mescla, né? E é onde a gente vê como que eu posso dizer, essa variação, né? Nós tivemos aí em Erechim, a gente vê também, né, que o estilo de jogo é totalmente diferente, mas existe aquela mescla dos jogadores jovens com a experiência. Então, a gente percebe que, num todo, acaba, nos finais da Série C, acaba esse nível aumentando e ficando ali perto da Série B e da Série A. Verdade. Na Série C, classificam-se 8, né, para a segunda fase. Exato. Aí é mata-mata depois da segunda fase. São dois grupos de 4, onde os 2 primeiros de cada chave sobem. Nossa Senhora! É difícil, hein? Ainda tem. Haja coração. É verdade, verdade. Marco Antônio, para começar a recordar um pouquinho da sua trajetória, claro que muitos lembram da sua passagem pelo Grêmio, grande passagem pelo Grêmio do Filipão, dos anos 90, mas como é que foi esse início? Sempre como lateral direito? Se eu não me engano, você começou no interior de São Paulo, isso? Isso, eu gosto de contar essa história porque eu sou um privilegiado, né? Eu sou um privilegiado. Eu tive o privilégio, né, de ter jogado nessa grande equipe, mas eu comecei em Limeira, né? Eu sou de Limeira, no interior de São Paulo, no Independente, é um time que a gente guarda com muito carinho, que é da Bezinha, né, da segunda divisão, e curiosamente, o Machado, que é empresário, ele ainda era jogador em 1988, e ele estava jogando futebol, e eu começando com 16, 17 anos, já no profissional, né, daquela equipe. Aconteceu que eu jogando esses 3 anos na equipe profissional do Independente, fui fazer um jogo treino com o Mojimirim. E na época estava começando o Carrossel Caipira, e o presidente do Mogi na época, o seu Wilson de Barros, já me fez um contato, e o Machado já me conhecia se tornando empresário, né? E aí aconteceu que o Machado me levou para esse time do Mojimirim, que estava começando o Carrossel Caipira com o Vadão. E eu era, pasme, né? Na época eu era meia-direita e atacante. E naquele time do Vadão, os jogadores rodavam muito, né? Então, eu, como meia, me adaptei de ala direito no lugar do Polaco, que é daí do Rio Grande do Sul. Eu guardo um carinho muito enorme do Polaco, porque o Polaco teve no Grêmio também, passou a base no Grêmio, né? Fluminense, batia muito bem na bola, uma excelente pessoa, e naquela época ele machucou, e não tinha ala direita, e eu acabei substituindo o Polaco. E tinha muito gaúcho na época, né? Tinha o Chiquinho, o Wildo, o Alexandre Cunta, o Rodrigo Caetano, enfim, mas também tinha bastante gente do Nordeste, o Rivaldo, o Valber, o Leto, o Mauri, preparador de goleiro, que é do Grêmio, aí eu vi ele em Chapecó, a gente matou a saudade, né? Então, desse time, eu fui pro Rio Branco de Americana. Eu disputei
um campeonato paulista pelo Rio Branco e fui por empréstimo para o Grêmio. Eu não tinha noção do que era o Grêmio. Confesso que quando eu fui para o Grêmio, era para eu tinha um pré-contrato com o Palmeiras, né, na época. E porque eu tinha feito um campeonato paulista de lateral direito, né, porque na época eu saí do Mogi como lateral, mas na realidade era ala. Aí eu acabei indo para o Grêmio. E culminou que o Banguzinho era terrível. Conseguiu reunir ali uma turma muito bacana. E foi uma época assim, Elias, que, como que eu posso te dizer? Qualquer jogador que entrasse naquele momento no Grêmio ia dar certo. E caiu na minha mão disputar 2 Grenais. Na realidade, foram 3, né? 3 Grenais. E 2 foram 2 finais de 95. E aquele time ficou muito conhecido porque estava disputando vários campeonatos, né? E, de repente, a torcida falava, o Banguzinho vai ganhar o Gauchão. O Banguzinho, pode colocar o Banguzinho. Então, ficou carinhosamente conhecido como o Banguzinho, né? E quando nós fomos campeões gaúchos de 95, o time do Inter era um bom time. Aconteceu que o Filipão já pedia a minha contratação, né? E eu lembro como se fosse hoje, quando nós fomos jogar o Grenal do Brasileiro, foi uma época em que o Inter tinha contratado o Ailton, o queixudo, o pessoal fala, sim, sim. Ipiranga, ele é meu amigo, né? E aí a gente se via tal, e eu tinha feito uma cirurgia no joelho, que eu tinha torcido o joelho. E deu 19 dias, não tinha lateral, porque o Arce foi com a seleção, o Goiano estava deslocado, e o Evaristo chega. O Filipão chegou para mim na fisioterapia e falou assim, se eu te colocar nesse Grenal de terça-feira, acho que foi uma terça-feira, você joga? Aí eu respondi bem rápido assim, jogo, mas eu não tinha treinado, né? Eu não tinha treinado, aquela coisa toda, e eu falei, agora vai, né? Aquele jogo ficou conhecido que o Ailton falou assim, que ele ia ensinar o Jardel a fazer gol de habilidade, aquela coisa toda, né? Que ele só fazia gol de cabeça. E aconteceu que aquele jogo, eu acabei jogando bem e ganhamos o Grenal no Beira-Rio de 1-0. E gol do Jardel com o pé. E foi muito legal que o Filipão, puxa, ele me deu um beijo no rosto, tudo, e já no outro dia ele pediu a minha contratação. Né? E eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, glória a Deus, né? É uma oportunidade, porque aí eu já estava conhecendo o que era o Grêmio, né? Uma loucura. O Grêmio é uma loucura. É muito bom, é um time que me recebeu muito bem, né? E sabe valorizar os seus ídolos, né? E aí, eu creio que a partir desse Grenal do Brasileiro, começou a minha vida ali no Grêmio. Verdade. E olha só que coisa, né? O Grêmio tinha você e tinha Arce como laterais direitos. E olha, 2 grandes laterais mesmo. O Arce, né? Dispensa comentário, fez carreira, principalmente disputou a Copa do Mundo, e você, belíssimo lateral. E até, quais eram as suas características, para os mais novos aí que não lembram do Marco Antônio no Grêmio, mas quais eram as suas características? Quando eu cheguei, Elias, eu confesso que eu tive que treinar muito a marcação, né? Eu não sabia o que era linha de 4. O Filipão, ele é muito conservador em relação a isso, né? Os laterais são zagueiros. Eu não sabia jogar de zagueiro. Eu tive que aprender para jogar, e ele falou, Guri, você vai ter que aprender a jogar de zagueiro, porque você até porque você era ala, né? Você era ala, né? Perfeito. E aí eu tive que ter uma adaptação rápida, lógico, com muito treinamento e com a ajuda, né? Do Adilson, do Rivarola, do próprio Luciano. Eu tive que treinar bastante. Mas a partir do momento que ele também sabia, porque o Felipe, ele sabe explorar muito a característica dos jogadores que ele tem.
Então, quando se tem um Roger que marca bem como zagueiro, de repente o lado direito podia escoar um pouco mais. Então, eu acredito que deu muito certo, né? Deu muito certo porque quando o Arce não jogava, tinha mais saída pelo lado direito, né? Porque o lado direito era com o Paulo Nunes ali, e a gente fazia uma dobradinha legal, é lógico. Tenho que confessar que eu tive que me reinventar, né? Ser um zagueiro primeiro para depois atacar. Então, a minha característica mais ou menos era essa. E o Filipão, na época, ele me colocou esse desafio, né? De ser 50% marcador e 50% do ataque. E se nós analisarmos o jeito dele jogar, como ele é conservador, os laterais, a maioria dos laterais dele, com ele, é dessa forma. Verdade, verdade. Qual era a grande virtude daquele grupo, Marco Antônio? Uma boa pergunta. Aquele grupo, além da empatia, deu muito certo porque eram jogadores resolvidos, né? Resolvidos. Você pega aí os pilares, né? Tinha bastante pilar naquele time. Adilson Batista, Goiano, né? Muito importante. O Luiz Carlos Goiano é aquele jogador nota 7, que quando não joga faz falta. Né? Então, o Goiano sempre foi isso aí, sempre foi importante, mas não era um protagonista, né? A gente vê o Dinho, puxa, falar o que do Dinho? O Dinho, ele tinha uma alma, uma virtude, ele não gostava de perder, e ele dentro do grupo, ele era aquele cara que tomava a dor do outro, né? Então, você vê essas diferenças em prol de um pensamento só, né? Eu me lembro que quando nós nos reuníamos para discutir as nossas dificuldades, porque um não marca, outro não desce, aquela coisa toda, a gente resolvia, passava o pano e em cima de atitude, né? De atitude, a gente fazia acontecer, né? Então, era um grupo, Elias, que tinha resposta. Além de ter recurso técnico, tinha a humildade de ouvir e executar, né? Então, de repente, você vê um Paulo Nunes, um Jardel, um Carlos Miguel, a gente só vê nas brincadeiras assim, mas como homem, como profissional, na hora da decisão, eles eram muito decisivos, muito decisivos. É uma coisa que o Filipão sempre falava na época, né? Deixa o pessoal, esse pessoal que está se destacando aí, ó, deixa o Paulo Nunes fazer gol, deixa o Jardim, a gente vai atrás. E aquele grupo entendeu bem isso, Elias, entendeu bem isso. Então, eram coadjuvantes, quase protagonistas, que sabiam bem o seu lugar, né, e o que fazer. Eu acredito que era essa característica daquele grupo. Verdade. E era um grupo que resolvia dentro de campo. Mas, Marco Antônio, é verdade que o Filipão ia atrás, não só o Filipão, mas com o Cacá, o grande Luiz Carlos Silveira Martins, vice-presidente da época, ia atrás da rapaziada na noite, hein? Olha, eu vou estar falando demais, mas como já faz bastante tempo, né, eu vou entregar algumas coisas. Uma coisa que me marcou muito, me marcou demais, porque o jeito do Filipão falar é como um paizão mesmo. Ele dá dura, mas ele sabe em quem dá dura e ele sabe como falar para um jogador. E o que me marcou bastante foi que um dia, na reapresentação, e só eu ri, porque eu achava muito engraçado, né? O jeito dele falar, os outros já estavam acostumados. Ele chegou numa dessas decisões que teve, eu não sei se foi o Brasileiro, se foi da Libertadores, e o Dinho, ele estava muito feliz naquele dia, e aí fez uma roda assim, e aí o Filipão, muito bravo, muito nervoso, ele chegou assim e falou assim, olha, tem alguma coisa que me incomoda, vocês têm que decidir o que vocês querem, eu só não quero que um atrapalhe todo o resto. Ô, Dinho, o que você estava fazendo em Ipanema às 3 horas da madrugada? Dinho, e aí eu olhei assim e falei assim, ai. Aí ele falou assim, e tem mais, Dinho,
Você estava em cima de um touro mecânico, aquilo todo mundo começou a rir, né? Aquilo me chamou a atenção, porque o Dinho só fez assim, ele sentiu e pediu perdão. Ele pediu perdão. Aí depois ele explicou o porquê, né? Porque era aniversário dele, aquela coisa toda. Enfim, foi o que mais me marcou. E o Felipe, como que eu posso te dizer, Elias? Ele conhece jogador, ele conhece. E ele tem o faro. E ele com o Kaká foi um casamento perfeito, foi perfeito. Então, o Grêmio não ganhou aqueles títulos à toa, não. Foi porque existiam pessoas ali compromissadas, né, que conhecem de futebol e conhecem de pessoas. É verdade, é verdade. Tanto que entrou para a história do clube, com certeza. E você fez parte de todas essas conquistas, né? Tanto de 95 a 97, 98, você participou praticamente de todas estas conquistas do Grêmio. Para você, qual foi a mais inesquecível? A mais marcante? Foi o brasileiro de 96, né, Elias? Porque foi a época assim, que eu consegui jogar mais vezes no Campeonato Brasileiro, né? A gente conseguiu ali uma regularidade, jogar mais, né? Que é impressionante como quando a gente vai num clube que tem vários campeonatos, a gente machuca demais, né? E eu contei com muitas lesões. Então, em 96, eu tive ali no meu ápice, né? Substituindo bastante o Arce, jogando bastante. E naquela decisão contra a Portuguesa, eu fui expulso na primeira partida, né? Da decisão. Me marcou bastante porque aquele grupo, eles, como que eu posso dizer, eles me colocaram lá em cima, né? Eles me colocaram lá em cima, não, nós vamos ser campeões, aquela coisa toda, e a história, o restante da história vocês sabem, né? Foi um 2-0 dramático, aquela coisa que só gremista sabe como é que acontece. E realmente ali eu pude sentir assim no coração, né, as coisas que acontecem com o Grêmio, né? E hoje eu comento assim com as pessoas que é incrível a força desse legado, né? A ponto de comemorar uma derrota de 2-0 para o jogo da volta, e isso aconteceu na Libertadores também. Opa, 2-0 a gente tira. Então, quando a gente vem para outros lugares, as pessoas até duvidam, né, das coisas que acontecem no Grêmio. Isso me marcou bastante e na minha carreira foi muito marcante também. E eu aprendi a ser competitivo aí no Sul, no Rio Grande do Sul. E me estendendo um pouco, gostaria de dizer que aí no Sul, eu fui para encontrar minha esposa também, né? Eu acabei me casando aí, a Melise aí do bairro Camaquã, na rua Camaquã, né? Eu sempre vou a Porto Alegre, eu tenho muitos amigos em Porto Alegre, eu gosto muito da região Sul, e tudo por causa desse tempo, né? Esse tempo marcou demais, assim, para mim, em 1996. Pô, que maravilha, criaste raiz aqui no Rio Grande do Sul, que maravilha, que bom isso. Isso mesmo. Que bom isso. E o meu filho chama Baltazar, porque eu conheci o Baltazar. O Baltazar, grande nome do Grêmio, 1981. Exatamente, eu conheci ele, uma pessoa fantástica, ele me contou a história direitinho daquele gol, e assim, coisas que acontecem no Grêmio, né? O camarada falar o que ele falou, misericórdia, tem algo maior, né? Tem algo maior, foi essa frase, né, que ele falou, é impressionante. Deus está reservando algo maior para mim. Perfeito, isso é muita fé, para ser gremista tem que ter fé. É verdade. Ô, Elias, eu gostaria de contar um evento também, Elias, se puder. Claro. O tio Silvio já é falecido, né? Ele morava em Viamão. Ele era o mordomo do clube. É uma coisa que me marcou bastante, né? Então, como a gente jogava muito contra o Palmeiras,
E contra o Palmeiras sempre saía briga, né? Aquela história que você já sabe. E aí a gente estava muito preocupado com o jogo que ia ter contra o Palmeiras, né? Acho que era Libertadores, isso mesmo, era Libertadores. E aí o tio Silvio, a gente jogava 21 com ele, né? Peteleco, aquela coisa toda, ele sempre arrumava a cama para nós lá, e ele ficava sempre no meio do jogador, né? Do Silvio, goleiro, do Wagner Mancini, e do Chelsea. Então a gente jogava e ele nunca ia pro meio, nunca. Só que aí chacoalharam o velho assim, caía a carta da blusa e pegaram ele, mas deram muito peteleco. E aí ele falava: vocês estão preocupados com o jogo do Palmeiras, vocês vão ganhar de 5-0. Aí os caras olhavam para ele assim: vai tomar outro peteleco. Então, deu peteleco nele, né? Aí ele falou: se vocês vão ganhar de 5-0. Vou fazer o seguinte: se vocês ganharem de 5-0, vocês me levam para viajar de avião, que eu nunca viajei de avião. Aí, os caras, vai dormir. E relevou, né? Poxa, ganhamos o jogo de 5-0. 5-0. Aí o pessoal lembrou: puxa, o tio Silvio pediu uma coisa, falando pro seu Berardi, não, seu Berardi. O tio Silvio falou que a gente ia ganhar de 5-0. E ele falou se ganhar de 5-0 para levar ele de avião. Aí levou. Nós fomos pro jogo da volta. Aí nós saímos ganhando de 1-0, né? Gol do Jardel. Aí começou. 5-2, 2-1, 3-1. Terminou o jogo 5-1. A gente ficou muito eufórico, muito feliz, mas quando a gente viu o tio Silvio, a gente falou: você nunca mais vai viajar. Você nunca mais vai viajar. É lógico que foi uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira, mas a gente conseguiu passar de fase. Grande história. Que maravilha. Marco Antônio, a gente acabei de destacar aqui que só no Grêmio, na década de 90, tinha você e o Arce como lateral direito. O Arce paraguaio, né? Mas lembrando assim, por cima, naquela época, laterais direitos, assim, tinha o Cláudio Cafu, do Palmeiras, tinha Zé Maria surgindo na Portuguesa, Valmir, que também jogou na Portuguesa, depois jogou no Grêmio, César Prates, né, chegou à seleção brasileira, jogou no Inter, enfim, grandes laterais. Na sua opinião hoje, está muito difícil revelar lateral direito? A rapaziada da base não quer mais ser lateral? O que está acontecendo? Hoje temos o Danilo, que, né, comparando, não é um Cafu, por exemplo, né, que fez história na seleção brasileira. Está muito difícil revelar lateral direito de qualidade? Boa pergunta. Na época, nós tínhamos, como você falou, o Cafu, tinha o Alberto Valentim, né, que eu lembro aqui, eu até notei, César Prates. Nesse momento, em 96, eu tive a oportunidade de ir para o Flamengo, para a Portuguesa, o Atlético Mineiro e o Cacalo renovou meu contrato por mais 2 anos, né? Porque eu me senti muito bem, né? Me sentia muito bem no Grêmio e não queria sair na oportunidade. Era uma seca de lateral, mas tinha esses laterais que a gente via como potencial e a gente olhava eles para poder melhorar nossa performance. Hoje, realmente, existem as adaptações, né? Eu acho que nós nos perdemos um pouco nessa sintonia. Eu acho que, como eu falei, o futebol hoje tem muito mais força, né? É difícil a gente olhar assim um lateral identificado. Hoje, como a gente trabalha como comissão técnica, uma das dificuldades que nós temos é justamente essa marcação de linha de 4, onde a gente procura explorar as costas de quem? Dos laterais, por não terem essa posição como a original. Geralmente são meias, né? Por isso que eu falo assim que a raiz gaúcha, ela implementa isso até hoje. Existem esses jogadores, né? E nós temos dificuldades, realmente. Mas eu creio que, como filosofia de alguns treinadores, consegue-se através de bastante treinamento, até
dá certo a improvisação, né? Porque hoje o futebol ficou muito em detrimento da força, por isso que se adapta fácil. Mas, como hoje a informação está chegando muito rápido e as estratégias também estão mudando, recorre-se àquele primeiro volantão, né? Aquele primeiro volantão que fica na frente dos zagueiros para justamente não ter esse problema de cobertura. Mas a gente vê com muita preocupação na realidade, quando se fala de seleção brasileira, né? Então, a gente vê muitas cópias, né? Muitas cópias de outros países. Mas nós, como falei, a gente procura ser conservador, né? A gente olha o futebol simples hoje com bons olhos, né? Aquilo que a gente não inventa. E a gente olha os treinadores, a gente torce muito pelo Dorival, né? Que o Dorival, ele procura, pelo menos nos clubes, não inventar, né? Colocar bons times com jogadores nas suas posições, sem improvisações, né? Então, eu vejo assim, Elias, que a gente tem esse problema, sim, que é discutível, é uma boa conversa para que a gente possa melhorar essa questão dos nossos laterais hoje. Verdade. E até você tocou na seleção brasileira, e a seleção recentemente foi eliminada da Copa América. Lógico que é um início de trabalho do Dorival, né? Mas os insucessos da seleção já vêm de uma longa data. Por exemplo, estamos quase 24 anos sem uma conquista de Copa do Mundo. Com essa característica hoje, né, que é mundial, de futebol força, futebol de velocidade, o futebol brasileiro perdeu a sua essência, que lá antigamente tinha aquela coisa do drible, do improviso, da malandragem no bom sentido. Perdeu um pouco, sim. Eu creio que com o avanço, eu vou abrir meu coração, tá? Com o avanço dessa comercialização do futebol, vamos dizer assim, vamos por esse rumo, diminui-se a idade dos jogadores, né? Então, já não tem aquela maturidade de antes. Eu estava vendo aqui a reunião dos jogadores que participaram do Tetra. Então, a gente vê ali o Romário, o Bebeto, o Jorginho, o Dunga, vários pilares, Elias, olha só que interessante, vários pilares, são aqueles jogadores que colocavam a bola debaixo do braço, não eram os protagonistas, mas resolviam o problema na hora da dificuldade, na hora da pressão, né? Então, com a diminuição dessa idade, a gente vê jogadores jovens, né? Lógico que a gente vê ali, de repente, um Thiago Silva, a gente vê ali um Marquinhos, né? Mas na sua dimensão, a gente vê jogadores que são muito bons jogadores, mas ainda falta aquela maturidade, sabe? E eu percebo que a gente copia um pouco, né? Algumas coisas de fora, mas eu creio que nós ainda somos, né, os melhores no mundo, porque nós temos muito potencial individual, né? Através dessa polarização de informação, eu acredito que a gente está um pouquinho desconectado, por isso que a gente fala de grupo, né? Grupo fechado. Eu creio que os outros países a gente vê, por exemplo, a união de um time do Uruguai, por exemplo. Você vê ali um grupo que se resolve. A gente vê a Argentina, né? A Argentina é um grupo que eles são fechados, né? A Colômbia, a gente percebe que como grupo, eles evoluem e estão fechados, né? Então, o Brasil ainda precisa pegar esse encaixe. E se nós lembrarmos, né, da família Scolari, né, desse do Tetra, eles tinham mais jogos repetidos, e a gente luta pela manutenção de um treinador justamente por isso, né, para poder repetir, e criar um grupo
que possa se identificar, né, com a nossa nação, com o jeito que a gente gosta que joga. É verdade, é verdade. Sorte pro Dorival na seleção brasileira. Marco Antônio, até no início da conversa, você disse que você jogava na lateral direita e também, se eu não me engano, na esquerda. Quebrava o galho na esquerda lá, né? Quando o Roger não jogava, também. Somente no Grêmio. Também. Isso foi uma coisa que até o Filipão falava, né? Que a gente tinha que saber jogar nas duas, né? Porque na época não tinha essa variedade na hora da substituição. Hoje são 5, né? Na época eram 3. Então, muitas vezes, o lateral direito, que estava no banco, fazia a esquerda. E às vezes, ele me colocava de lateral esquerdo. E como ele treinava muito cruzamento, né? Muito, então a gente fazia muito essa repetição de treinar com a direita, com a esquerda. E em algumas vezes, a gente teve que quebrar um galho ali. Mas Elias, jogar no Grêmio, a gente fica tão feliz que qualquer coisa que colocasse a gente para jogar, a gente estava jogando. Eu lembro que quem fazia isso também, às vezes, era o André Vieira, né? A gente conversa muito sobre isso, e o fato de, às vezes, jogar na direita, o André na esquerda, e às vezes era o contrário, a gente era os substitutos dos laterais, então a gente não fazia muita menção, não. Mas a gente, em alguns jogos, a gente jogou de lateral esquerdo. Verdade. Você ainda mantém contato com aquele grupo? Não? Temos um grupo. Na realidade, temos 3 grupos, né? Temos o Imortal, o Legends e o de 90, de 95, 96, 97. E a gente sempre está se falando todos os dias. Existem ali os fiéis, né? Nós nos encontramos para fazer os 20 anos da Libertadores, se não me falha a memória, uns 4 anos atrás. Foi ali na arena, foi muito jóia, um encontro foi fantástico. O Dinho que promoveu, a gente pôde rever os amigos, né? Estamos para fazer agora, dos 30, se não me falha a memória, tem alguém organizando para a gente se encontrar de novo, então a gente mantém contato com eles. E como é que repercutiu no grupo o Roger indo para o Internacional? Elias, ali a gente encara como normal, né? Até entendendo a profissão, né, de treinador. É lógico que existem dentro de nós a emoção, né? A emoção, mas também a razão de lidar com tudo isso, né? A razão é o seguinte, entender o momento que foi aberto para ele, né? Porque é uma oportunidade de trabalho num time rival, né? E outra, aí no Rio Grande do Sul, eu acredito que todos gostam do Tinga, né? Todos gostam do Roger. Todos gostam do Roger. Então, eu acredito assim, tem muito gremista que os colorados queriam, tem muitos gremistas que os colorados gostariam de tê-los, entendeu? Então, eu prefiro ficar só com essa parte. Verdade. Marco Antônio, já para encaminhar nosso papo aí, muito boa a resenha, maravilhoso. Na carreira de jogador, lógico que você está começando, já está numa trajetória como treinador, mas na sua carreira de jogador, faltou alguma coisa? Essa carreira multicampeão pelo Grêmio, passagens pelo Guarani de Campinas, que eu lembro, interior aqui do Rio Grande do Sul, mas faltou alguma coisa para o Marco Antônio como jogador? Olha, olhando o cenário, Elias, assim, eu tinha muita coisa para, como é que se diz? Não vou dizer assim, para retratar, né? Eu teria que retratar principalmente muitas coisas que eu falei desnecessariamente. Muitas vezes eu me precipitei em falar algumas coisas, mas olhando para trás, eu não tenho que me queixar de nada. Eu olho para trás, eu vejo um passado lindo,
Eu vejo um passado, assim, que eu tive o privilégio, né, de conhecer todos vocês aí, um povo que me ensinou, que me acolheu. Quando eu falo, assim, que eu conheço muita gente aí, é mais ou menos assim, eu tenho mais amigos no Rio Grande do Sul do que em São Paulo, por exemplo, entendeu? Porque eu joguei no Esportivo de Bento e no Novo Hamburgo, né? Então, quando você fala, assim, de criar raízes, esse povo me recebeu muito bem, e eu tenho muitos amigos. Se eu for falar o nome de todos, eu vou fazer muita incoerência, né? Porque eu tenho muitas pessoas mesmo, e hoje a gente mantém relacionamento até hoje, né? Então, eu só tenho que agradecer mesmo de ter tido esse privilégio, né? De, primeiro, de jogar no Grêmio, né? Porque hoje a gente vê a grandeza que é, né, o clube, marcar história, como você diz, né? Eu não tenho nada do que me queixar e de reclamar. Eu sou muito feliz e muito resolvido nessa parte. Verdade, uma grande carreira, uma carreira vitoriosa que é para poucos que conseguem enxergar, e você conseguiu com certeza. Para encaminhar mesmo, um jogo inesquecível e um gol inesquecível. Glória a Deus. Um jogo inesquecível. Um jogo inesquecível foi contra o Flamengo, que nós ganhamos de 3-1 no Olímpico, com os 3 gols do Paulo Nunes. Aquele jogo eu joguei bem, e era muito legal que quando o pessoal dava aqueles prêmios para o melhor jogador, né? Eu tenho guardadinho lá em casa alguns jogos, né? E a gente fica feliz, né, Elias? Porque marca, né? De repente você está numa camisa, como é a do Grêmio, jogando contra um grande clube, e de repente você tá ali, passa um monte de coisa, né? Passa um monte de coisa na cabeça da gente. Eu lembro que naquele jogo marcou bastante, porque a gente ganhou de um grande clube, e o nosso treinador, né, o Filipão, na época ficou muito feliz, e é um jogo marcante para mim. Que maravilha. E um gol? A outra pergunta, o gol, né? Rapaz, eu não fui fazer muito gol no Grêmio, mas teve um gol que eu fiz contra o Brasil de Pelotas, em Rio Grande. Era um jogo muito difícil, e os jogos contra o Brasil de Pelotas é aquela loucura, né? Aquela loucura, tanto de torcida do Grêmio quanto do Brasil de Pelotas. E foi um gol ali que a partida estava muito difícil, eu fiz um gol de falta, né? Já era o Evaristo de Macedo, e foi um gol que marcou bastante para mim. Que maravilha. Marco Antônio, mais uma vez te agradecendo aí essa resenha maravilhosa. Com certeza iremos convidar mais vezes aí para continuar contando essa história. Só para informar, o Botafogo agora joga contra quem na Série C? Recebemos o Figueirense aqui no sábado, às 16h30. Mas já está com a classificação garantida ou falta ainda alguma coisa? Matematicamente, porque vai ter bastante cruzamentos, né? Vai ter bastante jogos de enfrentamento. Mas a gente, Elias, quando a gente fala assim, quando a gente é picado por cobra, tem medo de linguiça, né? A gente quer ganhar todos os jogos, a gente não conta com isso, não. A gente precisa vencer o Figueirense para garantir de vez a nossa classificação. Classificação, maravilha. Então, sucesso aí no Botafogo, grande trabalho, que o Botafogo consiga aí se classificar, quem sabe o acesso para a Série B. Já que a gauchada aqui, Caxias, Ipiranga, eu acho que Ipiranga ainda está lutando e São José estão maus na competição, mas sucesso para o Botafogo, porque temos aí um gaúcho, podemos dizer assim, trabalhando e lutando aí pelo Botafogo nesse acesso para a Série B. Sucesso, Marco Antônio. Muito obrigado, Elias. Um abração mesmo de coração para todos vocês aí. Gostei muito do teu programa e estamos sempre à disposição aqui, meu amigo. Que maravilha, que maravilha. Conversamos com Marco Antônio, lateral direito dos bons dos anos 90, multicampeão no Grêmio, isso mesmo, e hoje no Botafogo da Paraíba, disputando a Série C.
Programa Preleção volta na próxima semana. Assim, grandes histórias, muita resenha e grandes convidados para você. Grande abraço, Marco Antônio. Deus abençoe. Um abraço.